Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Secretário Estadual de Saúde nega o uso de contêineres e módulos para atender crianças internadas e descarta que o hospital infantil será interditado. O número de casos de dengue aumenta quase 5 vezes no estado em relação a 2018. Este ano já foram registradas mais de 71 mil notificações e 36 mortes. Bandidos encapuzados invadem casa em Cariacica e executam mulher na frente da filha de 4 anos. Voo do aeroporto de Vitória para Buenos Aires só sai em 2020. A Infraero já fez adequações no terminal para receber passageiros do exterior, mas ainda faltam 2 autorizações. Veja também, boa notícia para quem está em busca de trabalho aqui no estado. O comércio prevê a abertura de 5 mil vagas temporárias para o final de ano. E mais, no aniversário do Código de Defesa do Consumidor, mutirão em Vila Velha ajuda a reduzir dívidas e sair do vermelho. 7 em cada 10 pessoas que procuram o órgão querem renegociar despesas. Agora, no Jornal Capixaba. O secretário estadual de Saúde negou hoje que crianças internadas no Hospital Infantil de Vitória possam ser atendidas em módulos e contêineres. Nésio Medeiros disse que se trata de uma notícia falsa. O secretário afirmou que uma possível interdição do hospital também não está sendo discutida pelo governo, que avalia se uma nova unidade será construída ou se hospitais da própria rede estadual serão ampliados para atender a demanda do infantil. Em entrevista ao Jornal Capixaba, o secretário de Saúde negou que o governo vá utilizar contêiner e módulos na internação de crianças do Hospital Infantil de Vitória. A gente teve uma fake news divulgada no dia de hoje, informando que o Estado confirmava a hipótese de internar crianças em contêineres. Isso não procede com a verdade, jamais o Estado cogitou essa possibilidade de transferir crianças do Hospital Infantil no Centro da Glória para internar em contêineres. O assunto surgiu durante uma reunião na Assembleia Legislativa da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O secretário teria levantado a hipótese de usar módulos apenas para armazenar equipamentos do almoxarifado, ou até mesmo para transferência do administrativo em caso de interdição obrigatória. Foram feitos vários estudos de possibilidades, entre elas poder, por exemplo, utilizar o Hospital Estadual de Vila Velha, o antigo Ferroviários, poder utilizar o próprio Hospital Militar para poder, na ociosidade que existe vaga deles, alocar essas crianças, internar essas crianças, e foi explicado que na parte do Hospital Materno Infantil de Vila Velha, ou IMABA, poderíamos construir unidades modulares como área administrativa e internar as crianças na área assistencial do hospital. Em hipótese alguma, foi cogitado ou explicado, apontado a possibilidade da ideia absurda de internar crianças em contêineres. Os contêineres são utilizados para quê? Para guardar materiais permanentes, almoxarifados, nesse sentido. Então, assim, de fato, foi de péssima qualidade jornalística a ideia de divulgar que o Estado estudava a possibilidade de colocar crianças em contêineres. Atualmente, o hospital passa por uma readequação na rede elétrica, após 3 princípios de incêndio apenas neste ano. Cerca de R$1,5 milhão foram gastos para a recuperação dessa rede. Uma possível interdição foi descartada pelo governo. O que foi afirmado na sexta-feira na audiência é que as decisões já tomadas e as obras em curso, elas fariam com que a gente pudesse prescindir da possibilidade de interditar aquela unidade hospitalar. Então, nenhuma possibilidade de interdição imediata daquela unidade está sendo posta em decisão. Os problemas apresentados pelo Hospital Infantil são antigos e vão além da rede elétrica. Em 2014, a Defensoria Pública chegou a denunciar na Justiça o fato da unidade não ter alvará do Corpo de Bombeiros. A unidade não tem o alvará do Corpo de Bombeiros. Segundo avaliações dos engenheiros nossos, é possível a emissão de um alvará provisório ao término das obras e de algumas adequações que estão em curso. O último princípio de incêndio aconteceu no final do mês passado e afetou o setor de
de oncologia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros permanece na unidade sem previsão de saída. O governo agora avalia se constrói uma nova unidade ou amplia hospitais da rede para atender os serviços do infantil. O Estado do Espírito Santo já tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e pacientes que estão naquela unidade da Colina e estamos construindo um estudo técnico responsável que será apresentado ao governador e, no momento oportuno, o governador vai anunciar a decisão final. Se será construir uma nova unidade, aproveitar e ampliar a outra que já existe, a decisão final em breve será anunciada pelo governador. A transferência da unidade de oncologia pediátrica para o Hospital da Polícia Militar também já está sendo programada. Nós estamos possivelmente inaugurando em 40 dias a unidade de oncologia pediátrica dentro do Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que essa transferência do serviço de oncologia da Colina para o HPM vão contribuir para diminuir a carga de requerimento energético na estrutura elétrica do hospital. Então, a própria transferência imediata do serviço de oncologia é outra medida que garante maior segurança para os pacientes. Os números da dengue no estado este ano são motivo de preocupação. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde registraram aumento nos casos. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, no Espírito Santo foram registrados mais de 59 mil casos de dengue neste período. O estado ocupa a 4ª colocação no ranking nacional de incidência da doença. E para piorar, os dados da Secretaria de Estado da Saúde são mais alarmantes e apontam para um número quase 5 vezes maior do que no ano passado. De acordo com o levantamento estadual, quase 71 mil casos da doença foram registrados entre os capixabas no período de 30 de dezembro a 24 de agosto. A diferença entre os dados do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde se dá porque o órgão federal pede mais dados além do registro da doença e, por isso, a atualização dos números demora mais para ser feita. A Federação do Comércio do Estado prevê a abertura de 5 mil vagas temporárias para o final de ano. Muitas dessas contratações são para trabalhar em shoppings e em polos comerciais, como Glória e Laranjeiras. Mas elas também são abertas no setor de serviços, que mesmo registrando queda no primeiro semestre, mantém o otimismo para as festas de fim de ano e o verão. Se você faz parte dos 11,8% dos brasileiros que estão desempregados, fique atento a essa reportagem. Está aberta a temporada de empregos temporários para o final do ano. O comércio capixaba começou a receber currículos de interessados em trabalhar neste período do ano. Nesta loja de artigos de decoração e utensílios do lar, em um shopping de Vila Velha, a seleção será para aumentar em 20% o quadro de profissionais. Todo final de ano a gente já se planeja para poder aumentar o quadro, normalmente também de 15% a 20% do quadro. A gente costuma contratar vendedores e operadores de caixa. Ao todo, o comércio deve contratar para as vendas de final de ano até 5 mil profissionais, segundo a expectativa da Federação do Comércio do Espírito Santo. Só aqui na Glória serão selecionadas 800 pessoas. No ano passado já foi efetivado várias pessoas que só estavam fazendo esses 3 meses de experiência. Todas as vagas, segundo os próprios lojistas, oferecem possibilidade de efetivação. Por isso, uma dica dos selecionadores para o perfil exigido. Uma pessoa proativa, com vontade de trabalhar, com certeza é bem-vindo à nossa empresa. A gente busca pessoas comprometidas, apaixonadas por gente, que gostem de relacionamento e obstinadas por bons resultados. Para cadastrar o currículo em uma das 800 vagas no Polo de Moda da Glória, os interessados devem entrar no site modagloria.com.br ou enviar um e-mail para vagas@modagloria.com.br. Funcionários dos Correios iniciaram hoje um movimento contra a privatização da estatal que foi incluída no mês passado no programa de privatizações do governo Bolsonaro e a possível redução de benefícios. As agências não foram totalmente fechadas, mas alguns serviços deixaram de ser oferecidos. Hoje, a diretoria do Sindicato dos Funcionários entrou com dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho para garantir a manutenção de direitos trabalhistas e dos atuais salários no novo acordo coletivo da categoria. A assessoria de imprensa dos Correios informou que a estatal está executando um plano de saneamento financeiro para garantir sua competitividade e sustentabilidade. Para comemorar os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON de Vila Velha realizou hoje um mutirão de atendimento. 7 em cada 10 consumidores que procuram o órgão
querem renegociar dívidas. São pessoas que perderam o emprego ou tiveram os ganhos reduzidos e deixaram de pagar por uma compra ou um empréstimo, mas querem quitar o débito e tirar o nome da lista de inadimplentes. Um empréstimo de R$ 1.500 que se transformou em uma dívida de R$ 5.000 vem tirando o sono de Fernando. Ele contraiu esse empréstimo há um ano para pagar outra dívida no cartão de crédito. Como trabalha como pintor autônomo, a instabilidade no trabalho desorganizou as contas. Hoje ele procurou o PROCON de Vila Velha para tentar negociar a dívida. Pagar o correto. É o que está na minha condição, né, na verdade. A gente precisa, mas a gente também tem que arcar e andar com o nome limpo. Aí, então, agora eu pretendo acertar isso. Tentar pagar da melhor forma possível e a condição que eu tiver de pagar. Já André achou que tinha pago a última parcela de R$ 100 de um empréstimo que tinha feito com um banco. A ausência do pagamento deixou o nome dele sujo. Dou manutenção em máquina de lavar e como eu preciso estar utilizando meu nome para estar comprando, entendeu? Quando eu fui utilizar, constou que o meu nome estava pendente. No caso, na lista dos devedores, né? Você quer resolver isso? Eu quero resolver porque eu preciso do meu nome limpo, entendeu? Porque eu necessito do meu nome limpo para poder estar trabalhando. O mutirão de negociação de dívida promovido pelo PROCON de Vila Velha foi realizado em comemoração aos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o coordenador executivo do órgão, o atendimento é uma forma de intermediar o contato do consumidor com a empresa para evitar que o lado mais fraco fique em desvantagem. Não é sempre, mas ocorre com muita facilidade do consumidor procurar o fornecedor do serviço, onde houve alguma questão, algum problema não resolvido, e aí ele é levado a pagar indevidamente aquilo que não cabe. E aqui nós fazemos o acompanhamento, entramos em contato com a empresa fornecedora e fazemos a filtragem dela pagar aquilo que realmente ela deve. A procura pelo mutirão não foi tão intensa. Segundo o coordenador do PROCON, isso se deve ao fato dos consumidores estarem procurando o órgão ao longo da semana. Só em Vila Velha são atendidas cerca de 800 pessoas por mês e 70% do atendimento é para renegociação de dívida. A pessoa teve uma dificuldade, perdeu o emprego, teve até uma diminuição de salário, tem ocorrido, e aí a gente chama para uma negociação. Havia um crédito anterior, ela havia feito um contrato anterior e aí passa a ter dificuldade. E nós fazemos essa negociação e na maioria dos casos nós temos sido felizes nessa intermediação. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 29 anos e há muito que se comemorar. São 67 artigos específicos em lei que garantem que as relações de compra e venda e de prestação de serviços não sejam prejudiciais aos consumidores. Para o coordenador do PROCON de Vila Velha, o Código de Defesa poderia ser melhor aproveitado se os consumidores conhecessem um pouco mais do conteúdo. Na medida em que o consumidor conhece o direito dele, ele nos ajuda inclusive a fiscalizar. E aí seria interessante que ele procurasse conhecer um pouco mais a Lei de Defesa do Consumidor. As agências da Receita Federal de Vila Velha e da Serra serão fechadas a partir da próxima segunda, dia 16 de setembro. O órgão informou que o orçamento da instituição foi reduzido, o que inviabilizou o funcionamento das duas agências. O atendimento ao público será concentrado na Delegacia da Receita Federal de Vitória, que fica na Avenida Beira-Mar, na Ilha de Santa Maria. Uma mulher foi morta a tiros dentro de casa na madrugada de hoje, no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. Segundo familiares, criminosos invadiram a residência, foram até o quarto e executaram Maiara de Oliveira Freitas. Toda a ação foi presenciada pela filha da vítima, de apenas 4 anos. A residência onde o crime aconteceu ficou fechada ao longo da manhã de hoje. Os familiares buscaram apoio na casa de amigos e parentes no mesmo bairro. Maiara de Oliveira Freitas, de 26 anos, foi morta a tiros na frente da filha, uma criança de 4 anos. O crime aconteceu na casa dos pais da jovem, no bairro Antônio Borges, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira. Investigadores da Polícia Civil conversaram com a família da vítima nesta manhã. Muito abalados, os pais de Maiara, que estavam em casa
no momento do crime não quiseram gravar entrevista. A criança que presenciou a ação dos criminosos repetia a todo momento a frase: "Minha mãe morreu". Familiares contaram à nossa equipe de reportagem que a vítima estava aqui dentro da casa dos pais quando, por volta das 3h40 da madrugada, os criminosos invadiram a residência. Os indivíduos entraram no quarto que Maiara estava, acordaram a vítima e efetuaram os disparos na frente da criança. Parentes de Maiara contaram que ela se mudou para Minas Gerais há 1 ano, depois de sofrer ameaças. Segundo eles, essa perseguição contra a jovem aconteceu após o namorado dela ser morto. Na época, ela teria contribuído passando informações sobre o crime para a polícia, o que deixou os criminosos revoltados. Há 2 semanas, Maiara retornou ao estado com a filha e estava morando com os pais. Por isso, amigos e familiares não descartam que a morte da jovem tenha sido uma vingança. Por enquanto, a Polícia Civil ainda não sabe a motivação nem a autoria do crime. O caso segue sob investigação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. E o deputado estadual Capitão Assunção, do PSL, disse em discurso hoje à tarde na Assembleia Legislativa que vai pagar do próprio bolso R$10 mil a quem matar os responsáveis pela morte de Maiara de Oliveira Freitas. A jovem lá assassinada lá, ó, quero ver aí, ó. Quero ver quem vai correr atrás para prender esse vagabundo. R$10 mil aqui do meu bolso, quem mandar matar esse vagabundo aí. Isso não merece estar vivo, não. Eu tiro do meu bolso quem matar esse vagabundo aí, ó. Não vale dar testemunho. Onde ele está localizado? Tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. A OAB se manifestou sobre o discurso do deputado Capitão Assunção, que considerou um grave retrocesso. Em nota, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem disse que, abre aspas, a história da civilização mostra que não é com violência que se combate violência. De um representante do Poder Legislativo, espera-se mais responsabilidade e não incentivo à barbárie. O deputado deve primeiramente respeitar as leis e a justiça, além de trabalhar para aprimorar os mecanismos de segurança pública existentes, fecha aspas. Veja no próximo bloco. Decreto institui fórum para promover a cooperação entre os setores da sociedade para enfrentar os problemas relacionados às mudanças climáticas. É um instante só. Os consumidores de energia elétrica atendidos pela EDP Excelsa em 70 municípios capixabas vão receber um desconto na fatura. O valor de R$ 773 milhões pagos a mais em impostos será devolvido em forma de crédito aos clientes. A quantia é referente à cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na base de cálculo do PIS e da COFINS. A concessionária informou que a devolução dos créditos aos consumidores vai começar depois da habilitação pela Receita Federal e será feita no prazo estimado de 30 meses. A empresa ainda aguarda a regulamentação da regra pela Agência Nacional de Energia Elétrica para efetivar a restituição aos consumidores. O governo do estado instituiu hoje o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas. O objetivo é promover a cooperação e o diálogo entre os diferentes setores da sociedade para enfrentar os problemas relacionados às mudanças climáticas e suas consequências socioambientais e econômicas. A criação do Fórum para esse cientista especialista em mudanças climáticas é uma oportunidade para o amplo debate sobre as atuais e futuras mudanças no clima e os impactos que elas trazem e trarão para a sociedade. É também um ponto de partida para que se desenvolvam ações práticas de preservação. O documento que estabelece a criação do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas foi assinado durante solenidade no Palácio Anchieta. O clima já está mudando em todo o Brasil e também no Espírito Santo. E o Espírito Santo fica numa zona de transição entre o semiárido e uma região mais úmida no sudeste. Então, a variabilidade climática no Espírito Santo já é muito grande. E com as mudanças climáticas, os extremos, tanto de seca quanto de temperatura, estão se tornando mais frequentes aqui. Então, o Espírito Santo precisa ter uma política muito específica para o clima do Espírito Santo. A criação do fórum não estabelece metas ou dá clareza de como essas ações serão colocadas em prática, mas os especialistas garantem que com os dados científicos e o envolvimento de governo, sociedade e empresários, é possível apresentar resultados a médio prazo. O fórum criado aqui no estado, ele tem um papel muito importante por reunir todos os atores principais, os governos,
organizações da sociedade civil, academia e o setor produtivo, que conjuntamente vão buscar soluções, tanto trajetórias de sustentabilidade, uma redução de emissões. Eu sempre coloco o desafio: qual o estado brasileiro que vai chegar primeiro a zero emissões, e o Espírito Santo tem condição, como muitos estados brasileiros, e, ao mesmo tempo, também começar a atuar e implementar políticas que tornem a sociedade mais resiliente às mudanças climáticas. O momento é dos estados brasileiros liderarem politicamente a mobilização da sociedade brasileira para combater as mudanças do clima. A seguir, voo do aeroporto de Vitória para Buenos Aires só sai em 2020. A Infraero já fez adequações no terminal para receber passageiros do exterior, mas ainda faltam 2 autorizações. A gente volta já. A estrutura para receber voos internacionais no aeroporto de Vitória foi entregue no mês de abril, mas questões burocráticas atrasam o início das operações. A publicação de um documento pela Receita Federal esta semana pode destravar a tramitação. A expectativa é que até o fim do ano o projeto finalmente saia do papel e que os voos para Buenos Aires, na Argentina, comecem em 2020. Muitos passageiros que utilizam o aeroporto de Vitória não veem a hora de poder contar com voos internacionais. Vai otimizar, os voos, o turismo, que é importante para o estado, o desenvolvimento do estado como um todo. Vai ser ótimo, Somente quem precisa fazer voos internacionais, E quem também precisa fazer também viagem a lazer, E conhecer outros países. A novela que se tornou processo de liberação dos voos ganhou um episódio positivo. A publicação de um documento esta semana pela Receita Federal que atesta as adequações da estrutura do terminal pode destravar a tramitação junto à Agência Nacional de Aviação Civil. Depois disso, a Infraero poderá finalmente solicitar à ANAC a autorização para operar rotas internacionais. Os trâmites estão sendo acompanhados de perto pela Secretaria Estadual de Turismo, que conta com novos voos para alavancar o turismo do estado. Turistas, com a abertura de um voo, ele passa a ser significativo, porque é um turista que traz dinheiro novo, dinheiro internacional para cá, aquece a economia, fomenta a necessidade de novos postos de trabalho nas empresas prestadoras de serviço, ou seja, movimenta toda a cadeia econômica do turismo, que é muito grande. No turismo nós temos aí cerca de 52 atividades econômicas, tipos de empresas diferentes que acabam se beneficiando da vinda de turistas para cá. A Gol, até o momento, é a única empresa aérea que manifestou interesse em operar voos internacionais no estado. A rota prometida vai ligar Vitória a Buenos Aires, capital da Argentina. Será um voo semanal com oferta de cerca de 200 assentos. Com a proximidade do início das atividades, a Secretaria Estadual de Turismo já planeja divulgar o estado no país hermano. A oferta do voo por si só não basta, nós precisamos ir lá e divulgar o Espírito Santo, promover, mostrar os nossos atrativos, as nossas belezas, discutir com as agências de viagem, combinar com o trade aqui sobre pacotes turísticos e as nossas qualidades, que justifiquem o turista argentino a fazer a opção de vir para o Espírito Santo. Outro fator que pode contribuir com o início das operações de voos internacionais aqui no aeroporto de Vitória é a concessão do terminal para iniciativa privada. Segundo a Secretaria Estadual de Turismo, a concessionária Zurich Airport, que aos poucos vai assumindo a administração do aeroporto, tem interesse de ampliar as rotas daqui para o mundo. Ligar o Espírito Santo a Portugal seria um dos próximos destinos. Existem investimentos de Portugal aqui, a concessionária de energia é toda gerida por portugueses aqui no Espírito Santo, então é um país irmão e a expectativa e a possibilidade de termos voos direto com Portugal também, ela cada vez mais se concretiza. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.